Abra sua Bíblia comigo, no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1 a 9. Vai dizer assim, a palavra do nosso bom mestre. Eu tirei como tema desta mensagem o outro evangelho, que muitas das vezes temos ouvido por aí. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus, companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos para a parte agora do versículo 6, sobre a inconstância dos Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o que? Anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja amaldiçoado, seja anátema. Bom, meus irmãos, como é interessante ver essa carta que Paulo escreve aos Gálatas. E é algo tão bonito de se ver, mesmo que tenha um fundo de puxão de orelha, na verdade. E o apóstolo Paulo, ele dirige a esses cristãos, esses homens, mulheres desta igreja. Eu não quero aqui me aprofundar no contexto histórico, porém gostaria de deixar aqui algumas coisas para enriquecer, ao mesmo tempo nos levar diante de Deus para nos examinarmos e buscarmos um pouco mais o que esse texto tem de enriquecedor de nossas vidas. O título deriva da região da Ásia Menor, atual Turquia, onde as igrejas interessadas estavam localizadas. É a única epístola de Paulo especificamente endereçada às igrejas de mais de uma cidade. Paulo nasceu em Tarso, uma cidade na província da Cilícia, não muito distante da Galácia, do famoso Rabino Gamaliel. Paulo recebeu treinamento completo no Antigo Testamento e nas tradições rabínicas em Jerusalém. Membro da seita ultra-ortodoxa dos fariseus, você vai ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 6. Ele foi uma das estrelas em ascensão do judaísmo no século I. O curso da vida de Paulo teve uma mudança súbita e surpreendente quando, em seu caminho de Jerusalém para Damasco, ao perseguir alguns cristãos, ele foi confrontado pelo próprio Cristo, ressurreto e glorificado. A carta aos Gálatas foi escrita com dois principais propósitos em vista. O primeiro foi a defesa do apóstolo Paulo, do seu apostolado.
O segundo foi a defesa do evangelho genuíno. Essas duas vertentes estavam estreitamente interligadas. É interessante ver Paulo defendendo o seu apostolado. Um homem que passou de perseguidor para ser perseguido. É interessante. Agora Paulo está defendendo o seu apostolado. Paulo havia evangelizado aos Gálatas, que alegremente receberam a palavra do Evangelho. Depois que Paulo se foi, vieram mestres judaizantes, dizendo que o cristianismo era apenas um tipo de judaísmo melhorado. E que os cristãos gentios também deviam guardar a lei, se quisessem ser salvos. É importante ver aqui, é interessante observar que Paulo agora está implantando igrejas na cidade de Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, localizado ao sul da Galácia. Mas o que chama a atenção nessa carta de Paulo, quando você lê, eu admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Eu destaco aqui o abandonando. A palavra grega aqui era usada para deserção militar, a qual poderia ser punido como a morte. A forma desse verbo grego indica que os cristãos da Galácia estavam voluntariamente abandonando a graça para seguir o quê? O legalismo. Ensinado pelos falsos mestres daquela época. É interessante que você olha também o texto e você vê tão rapidamente. Essa palavra grega também tem um significado como facilmente, como rapidamente, e por vezes tem ambos os sentidos. Não há dúvida que os dois significados caracterizam as respostas dos Gálatas às doutrinas heréticas dos falsos mestres daquela época. Na Galácia, a igreja teve de escolher entre dois evangelhos, dois modos de viver, dois modos de pensar, dois modos de definir como ser aceito diante de Deus. De um lado, havia um mestre dizendo a esses cristãos recém-convertidos que o desempenho deles era importante. Claro que precisavam confiar em Cristo e na sua morte, mas depois, se de fato quisessem permanecer aceitáveis para Deus, eles precisavam circuncidá-los e continuar obedecendo a lei de Deus. O que contava, aqueles mestres ensinavam dizendo que contava era o seu esforço. Ou seja, as obras deles com a força do próprio braço. Do outro lado, estava Paulo, um missionário plantador de igrejas, que fundara a igreja da Galácia pouco antes disso. Ele os chamou de insensatos e afirmou que tinha se deixado levar
se deixaram seduzir por um outro evangelho. Disse Paulo que o evangelho para o qual estavam se voltando, na verdade, não era um evangelho coisa alguma. Era o ensinamento de falsos mestres, de falsos pastores. Alertou-nos também para o fato de que o único desempenho que importava era o de Cristo. Sua vida, sua morte e ressurreição. Paulo estava dizendo que era fé em Cristo, pois vamos ver em Romanos capítulo 1, no versículo 17, que vai dizer: o justo viverá por fé, não por obras, mas sim por fé. A fé é onde em Cristo Jesus, argumentava Paulo, era tudo que qualquer um necessitava para ser verdadeiramente aceitável diante de Deus. Esforços pessoais não valiam de nada. Paulo ainda falava isso. E Paulo falava que confiar neles os colocaria debaixo da maldição divina. Sabiam que o evangelho estavam seguindo era importante. Por esse motivo, Paulo alerta a igreja de Cristo. Paulo sabia que esses perturbadores da fé eram apenas cristãos nominais. Eles eram insinceros, inconstantes, pois enquanto tentavam obrigar outros a observarem a lei, eles mesmos deixavam de cumprir a lei. Pode parecer estranho, porém muitos gálatas ouviram atentamente esses usurpadores da fé. Estavam a ponto de trocar pão por pedra, a ponto de trocar peixe por serpente. Aquele outro evangelho era tão falado e apresentado excelentemente que as pessoas acreditavam que era um verdadeiro evangelho. Eram pregados com chavões que as pessoas olhavam para o púlpito e falavam: nossa, esse é o evangelho verdadeiro e genuíno. Mas não. Agora Paulo, tão generoso, tão solícito, mas ao mesmo tempo o coração de Paulo se enche de tristeza ao saber que na Galácia a doutrina da liberdade cristã estava ameaçada. Guiado pelo Espírito Santo, debaixo da direção de Deus, ele decide escrever uma carta a essas pessoas que são amados por eles. Ainda hoje, os cristãos enfrentam a escolha entre o evangelho que proclama somente Cristo e o falso evangelho que advoga Cristo mais alguma coisa. Ou seja, o evangelho da troca. O evangelho que propõe Cristo mais alguma coisa pode não ser apresentado em nossa cultura com a mesma aparência que tinha na Galácia, mas continua sendo uma mensagem atraente, uma visão satisfatória, uma inversão do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Ainda letal. Portanto, John Stott vai dizer que o apostolado de Paulo não era humano e nem
em nenhum sentido, mas essencialmente divino. Como escreveu para a igreja da Galácia, Paulo sabia que abrir mão do verdadeiro evangelho é abandonar o próprio Cristo, perdendo assim a bênção e a liberdade que ele concede para a igreja dele. O evangelho é importante, sabemos disso. Paulo sabia que tudo estava em jogo. Hoje também posso falar que ainda está em jogo. Eu fico triste quando alguém que se diz cristão protestante, mas não é conhecedor da história da igreja. Quantos líderes por aí abrem igrejas, implantam igrejas, mas não apresentam o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E é por isso que você vê por aí cristãos que vão para o culto sem saber como cultuar o Deus Todo-Poderoso. Vão para um culto em busca de homem que revela até CPF mais a identidade. Mas pergunta se quer escutar a mensagem do Evangelho de Cristo. Eles nem sabem o que é isso. Sabe por quê? Por causa desses falsos mestres que tem por aí, com ensinamentos falsos, apresentando algo que muitas das vezes até brilha, mas você confunde com a luz. Eu tenho certeza que se conhecesse o verdadeiro sentido da reforma e o significado de protestantismo, não estariam dentro de uma igreja com essa cosmovisão mundana, bajulando esses falsos mestres. J. Bick vai dizer no seu livro Espiritualidade Reformada: o conceito de justificação somente pela fé causou uma grande ruptura espiritual e teológica em Martim Lutero. Entretanto, compreender esta verdade não é algo que vem com a facilidade. David vai dizer: Lutero tentou de tudo para encontrar a paz com Deus, desde dormir em ladrilhos duros, jejuar enquanto subia escadas em Roma, arrastando-se de joelhos em oração, em monastérios, em disciplinas, em confissões, em missas, em absolvições, em boas obras. Tudo isso provou-se infrutífero para Martim Lutero. A paz com Deus escapava ao monge. Todavia, o pensamento da justiça de Deus o perseguia. Lutero odiava a palavra justiça, a qual, cria ele, indicava um mandamento divino para o condenar. Finalmente, a luz para Lutero, enquanto meditava sobre Romanos, capítulo 1, versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ele viu pela primeira vez a justiça que Paulo tinha em mente. Não era uma justiça punitiva que condena os pecadores, e sim uma justiça perfeita que Deus concede gratuitamente aos pecadores, sobre a base dos méritos de Cristo, e ao qual os pecadores recebem pela fé.
Lutero viu que a doutrina da justificação pela graça somente, sola gratia, através da fé somente, por causa de Cristo, somente, solos Cristos, era o cerne do Evangelho. Para ela, a justificação pela fé veio a ser uma porta aberta para o paraíso, um portão para o céu. Meu irmão, o problema é que nós estamos ouvindo muitos ensinamentos falsos que eles dizem que estão na Bíblia e eles defendem, fazem até uma exegese errônea. E eles defendem coisas que muitas das vezes as pessoas começam a ter um julgo e às vezes as pessoas veem sair da igreja com uma leveza de alma. Elas acabam aderindo a falsas doutrinas. Em vez de sair aliviado para o seu dia a dia, durante a semana do seu mês abençoado, a pessoa ela sai pior do que entra. Por quê? Por causa do legalismo. Não é porque você não deu o seu dízimo que você vai para o inferno. Entende? Quem te ensinou isso é mentiroso. Não está na Bíblia. Não é verdade. É por isso que muitas pessoas deixam de vir para escutar a verdade do Evangelho, o verdadeiro Evangelho, por conta desses mercenários da fé. Quanto é difícil evangelizar hoje em dia por conta desses mercenários, usurpadores, falsos mestres, falsos pastores, que pregam a legalidade, são legalistas em si, colocam em você um jugo que o próprio Jesus disse: vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Olha o evangelho de Satanás quando é pregado, colocando jugo sobre a igreja. Jesus tira e Satanás põe. O caminho já é tão estreito, o caminho já é tão difícil, e ainda existem líderes que colocam mais dificuldade no caminho. O livro de Gálatas, Paulo nos apresenta um evangelho maravilhoso, libertador, verdadeiro. O problema da vida cristã, na adversidade da liberdade do Evangelho, aparece quando perdemos o senso do ensino deixado por Cristo. Enquanto esquecemos ou deixamos de viver em conformidade com os seus preceitos. E quanto mais nos ajuntamos, nos reunimos para ouvir uma palavra cristocêntrica, nos dias de hoje, mais você vai observando as heresias. Mas Deus tem levantado homens para pregar contra esse evangelho mentiroso, esses falsos líderes que proclamam um evangelho que não está de acordo com a palavra de Deus. Práticas deixadas pelo bom mestre que nos ajudaria a gerar consciência para separar o verdadeiro evangelho do falso evangelho, que ainda existe nos nossos dias, como nos dias de Paulo. Hoje precisamos olhar no espelho e fazer uma única pergunta: em qual evangelho nós estamos confiando?
queria um pouco mais sobre as perguntas, e eu te pergunto, e a pergunta que precisamos também fazer ao deitar na sua cama, ao deitar em nossa cama, colocar a nossa cabeça no travesseiro, é nos perguntar em qual evangelho nós estamos vivendo. Em qual evangelho estão nos apresentando? Qual é o evangelho que estamos ouvindo por aí? E se a gente conhece a verdade nos liberta. Se estamos ouvindo esses evangelhos por aí falsos, é porque o verdadeiro evangelho não foi pregado para você e você não está liberto ainda. A razão pela qual Paulo repreende os Gálatas tão severamente e os alertam tão duramente é porque eles o amam. Com um amor genuíno, profundo, que vem da Bíblia, da palavra de Deus, do que ele aprendeu. Ele vai dizer: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, Paulo vai dizer, pudera ele estar presente agora convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Gálatas, capítulo 4, versículo 19 e 20. Se você escuta um verdadeiro evangelho que faz você chorar verdadeiramente, que faz criar consciência, e que você, muitas das vezes, vem para buscar algo e sai completamente diferente, e você fala: não é isso que eu queria ouvir, mas era aquilo que Deus queria falar. Levante a sua mão e agradeça a Deus, porque Deus usa de misericórdia com os seus. Resumindo aqui, a ocasião que levou Paulo a escrever esta carta foi trazer à luz o evangelho das trevas que os judaizantes estavam pregando nas igrejas da Galácia. E o propósito foi de neutralizar esse perigo, reenfatizando o glorioso evangelho da livre graça de Deus em Cristo Jesus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, se você escuta em algum lugar esse evangelho mentiroso, pregue contra essas heresias. A palavra do Senhor vai dizer que Deus vai a Ezequiel. E Deus fala com Ezequiel, se eu mandar você falar com aquele homem, e se você não abrir a sua boca e falar com aquele homem que está em pecado, eu vou requerer de você o sangue daquele homem. Mas se você pregar para aquele homem e ele permanecer no pecado, eu requererei dele o próprio sangue. Se nós sabemos da verdade e sabemos que a verdade liberta e sabemos que existe uma só verdade, não é o que pregam por aí que existem várias verdades, é uma mentira. Jesus é a única verdade, é o único caminho. Ele é a verdade. E se você e eu, se nós não levantarmos neste século para pregar o evangelho genuíno, Deus vai requerer de nós. Isso é fato. Eu estou falando aqui da justificação somente pela fé, sem as obras da lei. O problema é que estão vendendo o evangelho por aí.
Estão vendendo que você pode entregar ou lançar tudo que você tem por tal bênção. Isso é uma mais pura mentira. E é verdade que existem homens e mulheres que estão se levantando para pregar esse falso evangelho. O Brasil e o mundo, você vê muitos assim. E muitos estão caindo nessa armadilha. Você olha para o cenário do Brasil hoje, você vê que pessoas estão precisando de quê? De um emprego, de saúde. Estão precisando de tudo isso. E esses falsos mestres, esses falsos pastores, aproveitam disso. A pessoa está precisando tanto que eles acabam querendo trocar. E essas pessoas dão ouvido a esses falsos evangelhos. E acabam querendo trocar o verdadeiro pelo falso. Por quê? Por causa da necessidade. Qual é a sua necessidade? Talvez você esteja pensando que está fazendo algo certo por causa da tua necessidade. E você está pecando por conta da sua necessidade. Paulo queria que os destinatários não abandonassem a sua fé e comprovassem o seu caráter genuíno por meio de uma vida em que o fruto do Espírito fosse abundante. Portanto, a causa da verdade avançaria e o proselitismo, a doutrinação, partidarismo, cegueira e o fanatismo, entre outras coisas, causadas em parte pela propaganda sinistra dos judaizantes, com a qual muitos concordavam, porém outros certamente não estavam tão dispostos a concordar e logo cessaria. Deus é tão bom que nós estávamos andando cegos por um abismo. E Deus, como fez com Paulo, Deus vai e tira as escamas dos nossos olhos. E através do Evangelho nós conseguimos enxergar a luz de Cristo. O encontro com o verdadeiro Cristo, com o verdadeiro Evangelho, Jesus Cristo ressurreto e glorificado. É mentira esse negócio que nós que escolhemos Deus. Eu não escolho Deus. É Deus que me escolhe. É Deus que te escolhe. Estávamos conversando antes do culto. Estávamos falando, né, Flávio, né, Marcos, que o homem, né, Flávio estava até conversando sobre isso, o homem escolhe tudo. Escolhe a roupa que sairia aqui hoje, escolhe o carro que quer comprar, não é verdade? Tem essa livre agência em relação ao que vai comer. E por quê? Quando falamos que Deus escolhe os seus, nós não estamos mentindo. Deus escolhe quem Ele quer, para o propósito que Ele quer, para a salvação que Ele quiser. E meus irmãos, eu falo com toda certeza, pois nós somos frutos dos poucos crentes que discordaram dos ensinamentos desses falsos mestres. Ou seja, se estamos aqui é porque ouvimos do verdadeiro Evangelho, sendo que até hoje está sendo pregado, ninguém pode parar. Não tem como parar. Agindo Deus, quem vai impedir? O Evangelho continua sendo pregado. Mas ele tem que ser o verdadeiro Evangelho para continuar sendo pregado. Precisamos atuar.
Agora os verdadeiros cristãos da Galácia estão aderindo às admoestações de Paulo, ou seja, o Espírito Santo, onde as igrejas da Galácia estariam aptas a apresentar ao mundo um testemunho do único evangelho genuíno e verdadeiro de Cristo Jesus. A carta aos Gálatas foi a pedra fundamental da reforma protestante, porque seu ensino sobre a salvação exclusivamente pela graça tornou-se o tema dominante da pregação dos reformadores. Eu não entendo uma coisa. Essas igrejas que se dizem que são protestantes, mas quando olham para a cosmovisão reformada, quando olham para as pregações desses homens que vieram ante nós, pelos pais da igreja, eles negam. Não entendo. Quando alguém chega e fala de Calvino, quando alguém chega e fala de Jerônimo Savonarola, quando alguém chega e fala de John Hus, quando alguém conversa e fala de Spurgeon, Jonathan Edwards, quando alguém chega e fala da verdadeira igreja de Cristo, e quando você olha para esses homens e todos esses livros, a Bíblia, o que nós temos hoje em nossas mãos, chegou porque Deus levantou esses homens. E ainda tem pastores e mestres por aí que se dizem protestantes, mas negam a reforma. Não dá para entender. Por quê? Porque quando você olha para os reformadores, você vê a consistência do Evangelho, que eles continuam pregando, continuam demonstrando. Eles continuam na doutrina dos apóstolos. E ainda tem pastores que não estudam, que nem sequer lê um livro da reforma, e diz que é a boca de Satanás. Esses reformadores. É triste ver, pois existe um legado no mundo desses homens. Homens levantados por Deus. Nem sequer reconhece Martinho Lutero. Ou conhece. Paulo refuta os judaizantes, mostrando para eles que Abraão, o pai da fé, não foi justificado por obras, mas pela fé. Não é o que você deposita no gasofilaço, não é o que você faz na igreja. O propósito da lei não é salvar, mas convencer o homem do seu pecado, tomá-lo pela mão e levá-lo ao Salvador. A lei somente é para demonstrarmos o quanto nós somos transgressores. Mas não é. A lei não te salva. O falecido pastor batista Enéas Tognini, ele fala algo, e ele alegou algo, que Abraão não foi aceito por Deus por ter sido circuncidado, mas foi circuncidado por ter sido aceito por Deus, mediante a fé. A promessa divina de Abraão cumpriu-se em Cristo, e não na lei, pelo que as bênçãos decorrentes da promessa são estendidas a todos os que creem em Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3, versículos 6 a 9, 15, 22. E você vê o verdadeiro filho de Abraão não é aquele que
tem o sangue de Abraão correndo nas suas veias, mas o que tem a fé de Abraão habitando no seu coração, pois a salvação não se baseia na obra que fazemos para Deus, mas na obra que Deus fez por nós em Cristo Jesus, naquela cruz, onde o sangue escorreu e verteu, porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que intercede por nós diante de Deus Pai. A salvação não é resultado do mérito humano, mas presente na graça divina. A justificação é pela fé somente, não pelas obras. Eu queria aqui terminar essa mensagem expondo a origem do Evangelho. Não é de origem humana, e sim divina. E por essa razão, é independente. Não depende do Gerson, não depende de você. Somente de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Esse é o verdadeiro Evangelho que precisamos receber. O Evangelho genuíno. O Evangelho que te apresenta Jesus Cristo como o único, verdadeiro, suficiente Salvador de nossas vidas. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Deus seja louvado. Tentamos pegar muitas das vezes caminhos que não nos levam a Cristo. Mas vou lhe dizer, Deus é tão bom que te traz para o verdadeiro caminho. Atalho não te leva a lugar nenhum. Você vai ver atalho somente no computador. No Evangelho não existe atalho. Não existe atalho. Eu quero te convidar nesta manhã a curvar a sua face diante do bom Deus e orar no nome de Jesus Cristo por esse momento de mensagem que Ele nos trouxe. Deus, através do seu Filho amado, Salvador Jesus Cristo, está nos orientando nesta manhã. O verdadeiro Evangelho é o Evangelho de Cristo Jesus. O justo viverá pela fé. Oremos. Pai Santo, Pai Celestial, sabemos que o Senhor é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Louvamos o teu bom nome, porque é no nome de Jesus que oramos, o teu Filho amado, aquele que morreu por nós naquela cruz, sim, morte de cruz. Oh meu Deus, despiro o teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador naquela cruz. A lança o transpassou e os cravos seguraram o nosso Deus.
o nosso Mestre. Oh, meu Deus, no nome de Jesus te agradecemos, porque era para ser o Gerson naquela cruz. Era para ser esse ouvinte, Senhor Jesus, mas foi o Senhor que, por amor ao teu nome, nos deste um Cordeiro Santo, um Cordeiro que foi morto e reviveu, e que hoje ele é o leão da tribo de Judá, e que toda vez que o diabo vai diante de ti, ó Deus, falar que o Gerson pecou, falar que esse ouvinte pecou, e lá está o nosso advogado Jesus Cristo justo, que intercede por nós diante de Deus Pai. E Deus olha através de Jesus Cristo para nós e nos perdoa de nossos pecados. Louvado seja para sempre esse Cordeiro que foi morto e reviveu. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Obrigado a Deus por me mostrar o verdadeiro Evangelho através da mensagem que lemos aqui. Obrigado por levantar homens que têm coragem de enfrentar o falso mestre, o falso pastor, o falso evangelho e pregar contra essas falsas doutrinas que estão por aí, doutrinas de homens que, em vez de nos apresentar a Cristo, em vez de nos levar diante de Cristo, nos afastam mais ainda. Ó Deus, a esses sejam amaldiçoados, a esses sejam extirpados, sejam entregues a Satanás. Mas aos verdadeiros homens que levam a sério o Evangelho, o teu Evangelho, Jesus, assim eu oro para que o Senhor possa conduzi-los a cada dia, porque o diabo tem lançado setas para tirá-lo do verdadeiro caminho e para levar para o outro caminho, caminho de morte e perdição, caminho de mentira, que pregam o falso evangelho. Eu oro a Ti, continue conduzindo esses homens, para que um dia nós possamos ver a Tua glória e que possamos estar no céu, louvando o único que é digno de receber a honra, a glória para os séculos dos séculos. Amém. Deus seja louvado para sempre. Obrigado, Senhor. Que possamos, neste momento, meditar nesse louvor e que possamos